você consegue sim ter um dia produtivo até no meio de uma pandemia. É inegável, tanto a rotina quanto a vida de muitas pessoas viraram de ponta cabeça desde o começo de 2020 até agora. Muitas pessoas perderam empregos, tiveram que se mudar e adquirir novos hábitos, enquanto outros foram obrigados a encarar a jornada de trabalho e educação à distância, EAD, com a qual não estavam familiarizados. Não foi fácil e não está sendo para ninguém manter a sanidade. Entregar as atividades e trabalhos no prazo às vezes parece uma missão quase impossível. Você não tem culpa, todo esse cenário caótico contribui diretamente para a maioria das pessoas se sentirem desmotivadas, cansadas e decepcionadas por terem que encarar uma nova rotina que privou muito de sua liberdade. Mas provavelmente você já sabe, ou pior, vive diariamente essa angústia de deixar para mais tarde e de usar as redes sociais só por alguns minutos e quando se dá conta, se passaram horas. No entanto, existem alguns hábitos da minoria que no período da quarentena se sentiu 2 vezes mais produtivo, terminando as mesmas atividades que fazia antes, gastando menos tempo e podendo aproveitar o resto do dia para ver um filme ou vários episódios da sua série preferida. Além de se sentirem mais realizadas, essas pessoas conseguiram melhores oportunidades de trabalho e, consequentemente, tiveram uma melhora na qualidade de vida. Vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Para de enrolação, aqui vão as 2 técnicas que podem, de fato, te tornar ainda mais produtivo. Checklists. Sim, lista de tarefas. Pode parecer meio óbvio, mas a forma que eu vou te mostrar é diferente. Se você seguir esses passos na hora de fazer sua lista, será possível, entre aspas, hackear sua mente e aumentar a velocidade com que você cumpre a tarefa, elevando constantemente o desejo de que o próximo dia chegue para você fazer isso de novo. É sério, cumprir tarefas pode deixar de ser algo chato e se tornar algo prazeroso, mas para chegar lá você precisa cumprir a primeira etapa, que é não faça listas grandes. Esse é o primeiro passo para ter um dia produtivo. Só de olhar para aquelas listas enormes que parecem pergaminhos já dá vontade de desistir. E geralmente é isso que acontece mesmo. As tarefas são tão angustiantes e cansativas que seu cérebro vai evitar ao máximo qualquer exposição a isso. Então faça listas menores, com até 7 itens. Se você precisar fazer algo mais complexo, divida ela em partes, ao invés de contar tudo junto como se fosse uma coisa só. Por exemplo, se você tiver que ler um livro e depois fazer uma resenha sobre ele, seja realista. Você consegue ler 100 páginas em um dia e ainda fazer as outras atividades da lista? Se você tiver uma tarefa muito grande, divida ela em partes menores e coloque suas partes como tarefas a serem cumpridas. Você pode achar que isso vai atrasar o seu trabalho, mas não vai, na verdade facilitará. O que seria melhor, correr 30 km em um dia ou caminhar 1 km por dia durante um mês? Você percorreria a mesma distância. A diferença é que em uma atividade você teria um enorme esforço que traria consequências, até mesmo físicas, como perda de sono, sentir dores pelo corpo e perder apetite, enquanto na outra o esforço seria pequeno e os resultados seriam os mesmos se comparados a longo prazo. Vale mais a pena fazer um pouco de cada vez, mantendo um progresso constante, do que deixar tudo para o último dia e sofrer uma angústia e frustração ao pensar que ter feito isso antes seria bem mais fácil. Realmente seria. Ainda falando sobre checklists, existe uma forma de torná-las ainda mais eficientes no seu dia a dia. E essa forma é comendo chocolate. Sim, mas se você for intolerante à lactose por outros doces. Normalmente, cumprir tarefas não tão divertidas como fazer um relatório ou as atividades em curso, que só nos trazem recompensa depois de um longo prazo e um longo esforço, não é tão legal para o nosso cérebro. Afinal, ele foi programado para reagir mais ativamente ao agora do que ao futuro. Se recompensar depois de cumprir uma tarefa pode ser uma forma de mostrar ao nosso cérebro que também existem recompensas rápidas para tomar uma atitude que causa certo estresse, mesmo que essa recompensa seja entregue de maneira, entre aspas, artificial. Vamos lá, você merece uma recompensa depois de fazer algo estressante? Não precisa ser um chocolate, pode ser qualquer outra coisa que alivie o seu estresse de forma rápida e eficiente, mas não seja algo muito demorado de ser feito, porque depois de realizar uma tarefa, você precisa continuar fazendo as outras. Número 2.
Momentos de grande foco. Ou, indo direto ao ponto, técnica de Pomodoro. No final dos anos 1980, Francesca Cirillo, construtor e fundador de uma organização focada em produtividade, notou que, em média, as pessoas conseguiam manter o foco por 25 minutos antes de se distraírem do que estavam fazendo. A técnica do Pomodoro sugere que, durante 25 minutos, as pessoas mantenham o foco total na realização de uma tarefa específica e depois tenham um descanso de no máximo 5 minutos antes de voltar ao trabalho. Você provavelmente já deve ter ouvido falar nisso, ou até conhece essa técnica, talvez até tenha tentado, mas falhado, por isso eu deixei ela para o final, porque nesse caso ela funciona mais como um complemento da primeira. Eu mesmo não tinha fé que elas funcionassem, mas depois de passar meses entregando os trabalhos em cima do prazo ou atrasados, perdendo a oportunidade de emprego e até alguns bons clientes, finalmente percebi que precisava fazer algo. Priorizar o que é urgente e importante me fez perceber como não devemos deixar a vida para depois. No final, entendi que é menos estressante fazer o que deve ser feito ao invés de procrastinar minhas atividades. Eu fui de uma pessoa que entregava tudo em cima da hora e às vezes até mal feito, para alguém que finalizava seus trabalhos com folga e ainda tinha muito tempo livre para se divertir sem preocupações. Com conhecimento razoável sobre produtividade, já consegui mudar minha rotina, mas tenho certeza que se tivesse alguém para me acompanhar e aconselhar, essa mudança teria sido bem mais rápida e bem mais fácil. Não se preocupe, nem tudo isso que você aprendeu durante o vídeo você já conseguirá. Fazer atividades menores com um pouco esforço, se livrar do estresse de deixar as coisas para a última hora, entregar os trabalhos com folga no prazo e ser mais organizado. A procrastinação é um problema constante e até as pessoas mais produtivas tiveram que lutar contra ela e continuam lutando até hoje para fixar os hábitos produtivos e fazer o que é importante no prazo certo. Nem todos têm tanta disposição para ficar pesquisando o que pode funcionar ou não. Muitos recorrem a especialistas e pagam fortunas para participar de palestras, treinamentos e cursos. As armas que você conseguiu hoje podem te ajudar muito contra essa tendência que faz as pessoas deixarem o que é importante para depois e acabarem sofrendo o dobro quando chega a hora, a procrastinação. Com isso, tenho certeza que você já pode iniciar a sua batalha contra a procrastinação, mas talvez essa luta seja dura demais e você precise recorrer a um arsenal ainda maior, transformando seu mindset, a sua forma de pensar, usando técnicas para priorizar tarefas e contando com um psicólogo especialista na área de produtividade. Normalmente, esse tipo de conteúdo custa caro, porque leva tempo para ser construído. São muitas informações para serem reunidas e terem sua eficácia confirmada. E o que eu tenho para você funciona de verdade. As pessoas que tiveram acesso a esse conteúdo conseguiram ter mais tempo livre, ser mais bem remunerado por um trabalho bem feito, dormir sem se preocupar com as tarefas atrasadas, sentir-se mais feliz por cumprir as metas importantes. Entre os conteúdos que você pode aprender estão: o hábito secreto para eliminar a procrastinação, como ter mais foco nos estudos, como ser mais produtivo no trabalho e maneiras para gerenciar o seu tempo. Eu disse que reunir esse tipo de conteúdo é um trabalho custoso, e mas depois de muito esforço encontrei uma maneira de convencer o produtor a dar um desconto de 30% para as pessoas que querem definitivamente vencer a procrastinação e se tornarem 2 vezes mais produtivas, só através desse link na descrição. Não sei por quanto tempo esse preço vai ser mantido. Ele me disse que está quase ficando no prejuízo. Quando notar que muitas pessoas estão comprando por esse link, talvez queira aumentar. Então acesse antes que seja tarde demais.